Os mistérios do mundo de One Piece não param de aumentar. O mais interessante de tudo é que a história desse universo começa há mais de 5.000 anos e uma das principais raças são os gigantes. Seres colossais, ricos em cultura e que possivelmente estavam por aí quando o primeiro Nika surgiu. O poder dos gigantes é tão grande que nem mesmo o governo conseguiu fazê-los sucumbir. Porém, uma criança de 8 anos de idade conseguiu matar um desses temíveis guerreiros. Essa foi Charlotte Lilin, mais conhecida como Big Mom. Big Mom foi tida como a mulher mais forte que já existiu. Ela teve 85 filhos para conquistar seu sonho de criar um mundo onde todas as raças pudessem viver juntas. Bom, não podemos negar que ela foi uma das pessoas que mais deram o gás em busca de conquistar seus objetivos. Mas agora eu tenho uma proposta. Imagina que o Luffy fosse aliado dela. Ainda melhor, pense que o Chapéu de Palha fosse um dos filhos da Lilin. Tá sentindo esse cheirinho? Pois é, como seria se o Luffy fosse filho da Big Mom em One Piece? Gosta dessa série e quer ficar por dentro de tudo do anime e mangá de One Piece? Já se inscreve aqui no canal e deixa o like para não perder nenhum desses conteúdos que são feitos para você aproveitar a qualquer momento. Para começo de conversa, vale lembrar que a primeira interação real do Chapéu de Palha com os piratas da Big Mom aconteceu lá na Ilha dos Tritões e depois tivemos o resto do desenvolvimento durante o arco de Whole Cake. Mas nessa nova linha do tempo, o Luffy não precisaria esperar tanto assim para conhecer esses personagens, já que cresceria ao lado deles desde pequeno, principalmente com o Katakuri e a Purin, com quem ele teve várias interações na história original. Também, graças a seus irmãos mais velhos, Luffy desde bem jovem já estaria dominando formas avançadas de Haki do armamento e Haki da observação. Só que, apesar de toda essa vantagem, uma coisa importante demoraria para surgir. O Chapéu de Palha não teria despertado ainda o seu Haki do Rei. Por enquanto, porque obviamente no futuro ele iria desejar ser um conquistador. Outro ponto importante, antes que eu me esqueça, sua Akuma no Mi. Independente do motivo, eu vou fazer com que o Chapéu de Palha sem chapéu tenha comida fruta de Nika nesse universo, só que não no começo da sua jornada. Continuando, as principais diferenças estariam mesmo na forma como o Luffy interage com o mundo e quais seriam suas motivações. Para começar, ele se daria super bem com o Katakuri desde cedo e provavelmente seria até bem mais forte justamente por todo o treino de Haki que receberia. Além disso, também teria uma relação bem mais tranquila com a Brulé, considerando o quanto ela valoriza a família. Pensando nisso, dá para imaginar que quando chegasse a época dos eventos de Whole Cake, o Luffy já teria domínio das suas habilidades em nível avançado, mesmo que ainda não estivesse com os poderes da sua fruta. Nessa altura, possivelmente ele também já teria ganhado cargo o suficiente para se tornar um general do doce, ou quem sabe até um dos ministros da Totoland. Melhor ainda se desse para fazer uma ilha de carne. Eu sei que salgado não é o forte da Big Mom, mas encaixaria com o Luffy. Agora, chega a parte de como o protagonista conseguiria sua Akuma no Mi. Bom, vocês sabem como funciona o esquema da Big Mom. Ela sempre manda seus filhos por aí para cobrar doces e tributos dos seus territórios. A Ilha dos Tritões, após a morte do Barba Branca na Guerra de Marineford, se tornou exatamente um desses territórios. Então, durante o time skip, em uma dessas viagens para reforçar o controle da véia sobre a ilha, Luffy, ao lado do Pecons e do Barão Tamagô, acabaria chegando lá justo no momento em que o Hori Jones estava causando confusão. Só que nessa linha do tempo, lembre-se que o Luffy não teria enfrentado o Arlong 2 anos atrás, então o Hori Jones não teria tanta moral assim lá nessa ilha. De qualquer forma, ele ainda tentaria assumir o controle e o Chapéu de Palha sem chapéu, como parte da família Charlotte, iria defender o território da sua mãe com unhas e dentes. Nessa confusão toda, durante a batalha para proteger a ilha, ele acabaria consumindo justamente a fruta Hito Hito no Mi, modelo Nika. Isso aconteceu porque o Shanks não deu a fruta pro Ace, afinal o Garp não permitiu. Portanto, ele foi até a Ilha dos Tritões, que recebeu o Roger muito bem e explicou a situação. Obviamente, o rei Neptune aceitou o pedido e disse que um dia, se o Punho de Fogo passasse por lá, ele lhe daria essa fruta. Só que infelizmente esse momento nunca aconteceu. Ace foi morto, Barba Branca também, e o tesouro ficou por lá, até que o dia em que o Come de Luffy chegou e devorou tudo pela sua frente. Outra coisa importante é que, tendo salvo a Ilha dos Homens Peixes, as pessoas começaram a perceber que ele era diferente. Principalmente a princesa Shirahoshi, que viu em Luffy uma pessoa gentil. Agora, tendo dominado o poder dessa fruta, Luffy rapidamente subiria de posição dentro da tripulação da sua mãe. Mas, vamos continuar. Como ele nunca teria formado laços com o Ace, ele não teria participado da invasão em Impel Down para resgatá-lo. Consequentemente, o Jinbe
também não se tornaria um aliado próximo dele. Isso alteraria profundamente a jornada e as alianças em que o Luffy teria dali pra frente. Tem mais, sem ter aquele sonho desde criança de se tornar o rei dos piratas, Luffy acabaria focando em proteger sua família e cumprir os planos da mãe. O que significa que o objetivo dele seria ajudar a Big Mom na busca pelos Poneglyphs e garantir a supremacia dos piratas da Big Mom. Com isso, vários arcos importantíssimos seriam completamente ignorados, como Punk Hazard, Dressrosa e até mesmo Zoro. O legal de observar é que, sem a interferência do Luffy nesses locais, personagens como o Law teriam que procurar outros aliados para tentar derrubar o Kaido e o Doflamingo. Sem a ajuda do Chapéu de Palha, Zou provavelmente acabaria destruída e o país Joano estaria em condições ainda mais precárias do que vimos originalmente. Voltando para Whole Cake, o Sanji, que nunca teria conhecido o Luffy anteriormente, provavelmente aceitaria seu casamento com a Purin sem protestar muito. Mas a família dele, os Vinsmokes, ainda seriam alvos da Big Mom, levando provavelmente ao mesmo destino trágico que vimos originalmente. Mesmo assim, Sanji continuaria sendo um cozinheiro incrível e naturalmente acabaria ganhando um espaço importante na cozinha de Totoland. Isso faria com que Sanji, Luffy e Purin desenvolvessem uma amizade bem próxima. Só que agora temos um problema delicado. A Big Mom continuaria extremamente irritada com as filhas Lola e Chiffon, gerando tensões familiares sérias. Graças a isso, Luffy, Sanji e Purin, sabendo dessa situação, precisariam encontrar uma forma de resolver isso, o que levaria o trio a fazer uma aliança bastante desconfortável com os piratas Fire Tank, liderado por Capone Bad. Pro Luffy, que passou a vida inteira considerando a Big Mom como a sua única família, enfrentar a mãe seria algo extremamente difícil emocionalmente. Mas, conhecendo seu caráter, não restaria outra escolha. Proteger seus irmãos, amigos e aqueles que ele ama estaria acima de tudo. Assim, a decisão de lutar contra Yonkou começaria a se formar. A essa altura da história, os aliados do Luffy seriam bem diferentes. Em vez do Chapéu de Palha, ele contaria com membros selecionados da própria tripulação da Big Mom. A Brulé, por exemplo, com sua habilidade de espelho, seria essencial para a movimentação estratégica do grupo. E claro, Katakuri, o irmão mais velho respeitado por todos e um verdadeiro monstro em combate, seria um dos pilares ao lado dele. Juntos, eles traçariam um plano ousado para derrubar a Big Mom e tomar controle da Totoland. O mais interessante é que nessa linha do tempo, o grupo já teria uma vantagem enorme. Eles conhecem bem as fraquezas da Imperatriz. Só que mesmo assim, seria necessária aquela estratégia que foi usada lá na história original, onde é colocada a foto da Madre Carmel para ser destruída, fazendo a Big Mom entrar naquele estado catatônico de fúria descontrolada. Esse detalhe seria crucial para o sucesso da missão. Com tudo preparado, o momento do confronto chega. Luffy enfrenta a própria mãe em uma batalha devastadora, colocando em prática tudo o que aprendeu com Katakuri ao longo dos anos. Mesmo com toda sua força e haki refinado, a luta não é nada fácil. Big Mom continua sendo um monstro em termos de resistência e poder bruto. Mas, porém, com a ajuda de seus aliados e aproveitando o momento em que ela fica vulnerável após a quebra da foto, Luffy consegue aplicar um golpe certeiro, derrubando a Imperatriz e fazendo-a desabar. Só que aqui vem o plot twist. Ela não morre. Apesar do impacto, Lilin sobrevive. Porém, devido à gravidade dos acontecimentos, Luffy e seu grupo decidem que é hora de seguir em frente. Eles partem em busca de novos objetivos e o primeiro é encontrar a Lola. Assim como a gente viu nas histórias de capa dos piratas Fire Tank da linha original, Lola está desaparecida. A diferença agora é que o grupo do Luffy tem acesso à rede de informações gigantescas da Big Mom, o que facilita muito as buscas e fazendo eles descobrirem que a última vez que viram Lola foi numa ilha estranha que fica no território de Gecko Moria. É claro que com essa informação em mãos, eles não perdem tempo e seguem direto pra lá. A nova tripulação do Luffy, agora composta por Katakuri, Brulé, Sanji e Purin, parte numa missão de resgate acompanhada pelos piratas Fire Tank por pedido direto da Chiffon. Se a gente parar pra pensar nos recursos que esse grupo tem agora, é coisa de outro mundo. Uma tripulação poderosa, uma rede de inteligência que alcança até o East Blue e mobilidade garantida com os espelhos da Brulé. Em questões de dias, eles chegam em Thriller Bark. Agora, pensa comigo. Na linha do tempo original, os Chapéus de Palha quase morreram ali. Eles estavam exaustos, sem haki, sem estratégia e mal preparados. Mas nesse universo alternativo, o grupo do Luffy é experiente, treinado no Novo Mundo e ainda por cima tem histórico de derrotar um dos Yonkous. Fora que eles nasceram e cresceram dentro de uma tripulação absurdamente assustadora, então a diferença de nível é absurda. Quando chegam, parece até que estão utilizando algum tipo de hack para desbloquear todas as conquistas. Mas calma, não vai achando que o Moria iria se render de maneira fácil.
Mesmo não sendo mais o rival do Kaido que um dia foi, ele ainda tem o orgulho ferido. Ele não vai se entregar assim tão fácil e ele teria a pachorra de enfrentar todo mundo, até porque ele tá em casa. Moria conhece cada canto de Thriller Bark e ainda conta com um fator surpresa. A ilha é infestada de zumbis, armadilhas e truques. Perona com seus fantasmas depressivos, Absalom espreitando pelas sombras e claro, o próprio Ors, o gigante ancestral zumbi que deu um trabalhão pro Chapéu de Palha pré-time skip. Brincadeiras à parte, mesmo assim a diferença de poder é grande demais. Katakuri com seu domínio de haki da observação praticamente antecipa cada armadilha antes mesmo dela ser ativada. Mesmo que eles fossem separados pela estratégia do Moria, o grupo conseguiria se reunir de novo com facilidade por conta da leitura do futuro. Eles finalmente localizam Lola nos arredores da ilha, mas ela avisa que ninguém pode sair de lá sem derrotar o Moria. É a mesma situação da história original, só que agora localizar o castelo dele é fácil, ele é enorme e é impossível de se esconder. Brulé resolve a questão da locomoção. O grupo atravessa as zonas perigosas da ilha sem grandes problemas. Perona e Absalom são derrotados quase que instantaneamente. O Dr. Hogback, que nunca foi uma ameaça física real, também cai rapidinho. Só restam Ors e o próprio Moria. Ors ainda é um desafio. Afinal, é um dos gigantes mais poderosos que já existiram, mesmo sendo um zumbi. Mas como o Moria não consegue encontrar uma sombra forte o suficiente para usar nele, o poder do monstro não chega ao nível máximo. Graças a isso, sem nem precisar da forma Nightmare, Luffy chega acertando um belo soco usando o Gear 3 envolvido em haki. No fim, o Chichibukai e o seu zumbi são facilmente derrotados. Com isso, Lola é finalmente resgatada. Bom, para a felicidade de todo mundo, aqui nós não vamos ter ninguém aparecendo, até porque 2 anos já se passaram do período da história original, então não tem como Kuma ser enviado, afinal nenhum tipo de problema pré-existente aconteceu, como foi com o Luffy e o Chapéu de Palha. Isso permite que o grupo saia da ilha sem interferência do governo mundial. Só que, como efeito colateral, a marinha descobre que uma nova tripulação poderosa está ganhando força e pior, com membros dissidentes dos piratas da Big Mom. Com a missão cumprida e Lola segura, o grupo agora começa a pensar no próximo passo. Poucos motivos os prendem a Totoland, exceto o desejo do Sanji de encontrar o All Blue. Mais importante, Luffy ainda não conhece o Shanks, então ele não tem aquele sonho de infância de ser o rei dos piratas. O foco dele até aqui é proteger os seus. Só que calma, que isso está prestes a mudar. No momento em que eles estão indo de volta para a Grand Line, um navio aparece ao longe com a intenção de interceptá-los. Em um primeiro momento, Luffy até pensou em ignorar e continuar seu curso, mas aí, uma enorme onda de choque de Haoshoku fez com que todos que estivessem naquele barco tremessem de medo. Diante desse cenário, o grupo simplesmente parou e esperou o barco chegar mais perto. Momentos depois, uma figura salta e cai exatamente na frente deles. Esse era Shanks o Ruivo, um dos 4 imperadores. Shanks tinha ido atrás especialmente do Luffy para ver quem é que tinha comido a fruta de Nika. Mesmo com medo, o protagonista não vacilou. Ele estava prestes a lutar com um sorriso no rosto, quando de repente o Ruivo simplesmente alivia a tensão e começa a rir. Do nada uma festa começa e depois de conversar diretamente com o Luffy, ele percebe que aquele garoto estava destinado a ser o salvador do mundo. Com isso ele parte, mas não antes de deixar o seu chapéu de palha com o jovem e aquela promessa de que em algum momento ele poderia ser devolvido. Bom, agora Luffy tem o objetivo de se tornar o rei dos piratas e é exatamente por isso que temos que lembrar de um ponto importante. A ilha da Big Mom, lá na Ilha dos Doces, temos um Road Poneglyph. Isso significa que, mais cedo ou mais tarde, outras tripulações poderosas como os Piratas do Barba Negra e os Piratas Feras vão aparecer por lá querendo botar as mãos nele. É aí, meu amigo, que o caos está prestes a começar. Como todos imaginavam, o inevitável acontece. Os Yonkous começam a se mover. A essa altura, o Kaido e o Barba Negra já têm olhos voltados para lá. A diferença agora é que a Big Mom está desacordada desde a última luta contra o Luffy. Isso abre espaço para uma invasão em larga escala. Os Piratas do Barba Negra, por exemplo, vieram atrás da Purim para terem alguém da tribo dos Três Olhos. Claro que dessa vez eles não completam o objetivo. Por outro lado, os Piratas Feras também avançam. Já que a Mama não está no comando, Kaido não respeitaria ninguém além dela. Jack, como sempre, é enviado primeiro para causar a destruição. Nesse mundo, ele já havia dizimado Zou sozinho, lembra? Agora ele tenta fazer o mesmo com Totoland. Kaido, como de costume, fica apenas de longe, só observando e mandando seus homens. Dessa vez também, ele não manda só o Jack, ele vai enviar o Queen junto com seus venenos, armas químicas e bizarrices tecnológicas. O objetivo da fera é simples, tomar o reino da Big Mom e, claro, o seu Road Poneglyph.
Luffy e seu bando sabem que não podem deixar isso acontecer. Então, enquanto Katakuri decide ficar para trás para proteger o país, Luffy pega os outros irmãos e parte direto para o Wano. Dessa vez, não existe nenhuma aliança com os Supernovas nem apoio dos Bainhas Vermelhas. Nada disso. Só que seu objetivo não muda, ele precisa derrubar Kaido e impedir que tudo virasse pó. Com anos de treino em Haki, convivendo com os melhores usuários desde a infância e agora com a experiência de derrotar sua própria mãe, Luffy está mais preparado do que nunca. Enquanto os generais do Do seguram Jack e Queen, Luffy parte para enfrentar Kaido cara a cara. Diferente do que vimos na história original, o Chapéu de Palha não é capturado logo de cara por imprudência. Ele já aprendeu a controlar seus instintos. Só que a batalha é intensa, brutal. Kaido leva o Luffy ao limite e é nesse momento que algo acontece. Luffy desperta o Gear 5, a forma divina, caótica, criativa. O ápice do poder da Gomu Gomu no Mi, que agora todos sabem que se chama Hito Hito no Mi, modelo Nika. Com o Gear 5, Luffy muda tudo. O cenário, o ritmo da luta, a esperança no campo de batalha. O riso volta ao rosto dos aliados e o medo aparece pela primeira vez no olhar do Kaido. No final, Luffy, com a ajuda de todo mundo, consegue sair vencedor. Isso significa que Kaido é derrotado e o Wano, que estava prestes a ser engolida pelas sombras, é libertada. Pela primeira vez em décadas, o povo pôde respirar em paz. Só que essa vitória tem um preço. Totoland, mesmo defendida com todas as forças, sofreu danos pesados. Mesmo tendo falhado na sua missão principal, os oficiais do Barba Negra não poderiam deixar essa chance escapar e destruíram tudo. Fora que também ele conseguiu tomar o controle de algumas ilhas. A boa notícia é que a maioria dos filhos da Big Mom, mesmo divididos, escolhem ficar ao lado do Luffy e do Katakuri, reconhecendo que o tempo da mama passou. O respeito que o Chapéu de Palha conquistou, tanto pela força quanto pelas decisões difíceis que tomou, o torna um verdadeiro líder. Agora, com um ano sob sua proteção e parte de Totoland ainda intacta, Luffy não tem mais como fugir do seu destino. Ao lado de Katakuri, Sanji, Purin, Brulé, Chiffon, Lola e tantos outros, Luffy segue adiante. O próximo passo, encontrar os Road Poneglyphs restantes, enfrentar o Barba Negra e inevitavelmente cruzar caminhos com Shanks para devolver o Chapéu de Palha. Por isso que eu imagino ele devastando todos seus inimigos, virando o rei dos piratas, descobrindo a verdade por trás do século perdido e de Nika. No fim, na batalha contra Imu e seus homens, ele venceria. E a imagem que me vem na cabeça nesse momento é que, mesmo no meio do caos, Luffy ainda sorri, com o coração leve, tendo conquistado o tão sonhado amanhecer do mundo.